Pronto. Então, agora está começando aí para o Zoom. Enquanto não começa, a gente dá uma esperadinha para ver se ele entra, mas eu acho que ele já grava, esse é o tempo, já entrou, gente. Então, a gente começa dando as boas-vindas a todos que estão aqui e que estão no Facebook, dizendo que é um prazer receber o Fernando para esse encontro hoje. Fernando Solim Vess, depois você corrige como fala, tá, Fê? É um amigo nosso de muito tempo, pesquisador na área de linguística aplicada, parceiro em diferentes lutas, né, pelas questões de linguagem, de educação, e acho que vai trazer para nós uma ótima contribuição hoje. Então, queria agradecer muito ao Fernando por estar aqui, por fazer essa discussão, dizer que a gente está vindo nessa toada de discutir a decolonialidade, e no último a gente já falou mais da questão da linguagem, hoje com o Fernando vamos também poder aprofundar essa relação entre linguagem e decolonialidade. No nosso curso, né, que a gente está compartilhando aí com o pessoal da internet, Antonieta, eu e Jorgelina, juntamente com os alunos, estamos trabalhando com essa tríade, né, que é decolonialidade, interculturalidade e as questões da linguagem argumentativa. E aí, a possibilidade de fazer essa discussão com o Fernando hoje é também a possibilidade da gente expandir aquilo que a gente pensa. Então, como das outras vezes, o Fernando vai ter aí um tempinho que ele vai conversar com a gente, apresentar as ideias dele sobre isso. Depois a gente tem as perguntas que foram colocadas já antecipadamente pelas pessoas que leram os textos e refletindo sobre eles, colocaram lá perguntas para ele, e daí a gente vai abrir para uma conversa em geral, com todo mundo participando, falando e tudo mais. Lógico que as perguntas daquelas pessoas que estejam aqui, a gente vai pedir para a própria pessoa perguntar, que assim a gente tem uma dinâmica maior. A gente tenta, na medida do possível também, trazer lá do chat do Facebook para cá algumas perguntas, para que as pessoas que estão lá não se sintam também assim, poxa, a gente está aqui, não tem nem contato, então a gente vai também tentar trazer perguntas de lá. Então, muito bem-vindo, Fernando. Acho que eu, a Antonieta e a Jorgelina ficamos muito felizes de poder contar com a sua presença e agradecidas com a sua contribuição hoje. E a palavra é sua. Tá bom, Fernanda, muitíssimo. Esses convites são sempre muito bons, assim, porque são de fato momentos em que, em especial nessa época, nesses tempos de pandemia, né, de isolamento social, é o que tem nos dado um certo fôlego para muita coisa, né? Assim, mesmo que algumas pessoas digam assim que tem live demais, tem isso demais, mas eu acho que assim eu vejo como algo sempre muito, muito importante, assim, dá um certo alento para a gente poder ouvir, né, as pessoas, poder ouvir colegas, assim, especialmente colegas, né, que têm feito um trabalho tão expressivo como tem acontecido, enfim, em várias lives que eu também tenho assistido, tenho acompanhado. Então, em especial, então, esse convite seu, Fernanda, eu fiquei muito, muito feliz de fato em poder atender o seu convite, em poder dividir esse momento, primeiramente, com a Jorgelina, que é assim, sei lá, nem sei como que eu defino, porque assim, a gente se conhece já há um bom tempo, né, Jorgelina? A gente já fez algumas coisas juntos e tal, é sempre muito bom mesmo, poder... Se cortou, eu acho. Cortou um pouquinho, travou? E a Antonieta, que eu tô conhecendo hoje mesmo, assim, vendo o rosto dela, a gente podendo ter... Voltei? Voltou agora, Fê. Voltei agora. Internet. Hoje de manhã, eu dei aula de manhã e também tive um pouquinho de problema. Tá bom, vamos torcer. Mas enfim, vamos torcer então, não dá problema. Caso travar, alguém me avisa, tá? Pode avisar que eu tento retomar aqui. Então, eu tenho pesquisado Fernando, tá cortando, que envolvem linguagem. Tá cortando. Continua cortando? Tá cortando, Fé. Melhor tirar a câmera para ver se para de cortar, para a gente te ouvir, né? Eu acho que talvez seja a melhor solução.
Tirei a câmera. Tá melhor? Melhorou. Tá, Melhorou? Tá. melhorou. Tá. Então, vamos de repente fica melhor assim. Então, o que eu organizei essa minha fala, então, tentando mostrar, assim, apresentar como que eu tenho entendido aqui no PPGEL da UFMT, pesquisas que envolvem linguagem e decolonialidade. Então, assim, eu tenho que seguir esse caminho que eu achei que ia ser um caminho mais tranquilo, assim, para apresentar. E também, isso que já falou a Fernanda, a gente pensar aqui numa conversa, de fato, em que, bem mais além da questão do certo ou do errado, ou de qualquer outra forma binária, que é exatamente o que a gente tenta combater aqui, de algum modo, pensar, então, de fato, numa conversa de troca de vivências, troca de experiências, troca de perspectivas, acho que muito mais nesse caminho, e pensando exatamente dentro daquilo que eu defendo quando eu penso na relação linguagem e decolonialidade, envolve a questão a questão epistemológica. Que eu tenho ido muito por esse caminho. Mas eu já chego nesse ponto, assim, um pouco mais à frente, quando vocês forem ver os tipos de pesquisa e, em especial, as perspectivas com as quais eu tenho orientado e também conduzido algumas pesquisas aqui na UFMT. Certo? Bom, para início de conversa, só quis mostrar para vocês aqui, a gente tem eu desde 2017, a gente tem esse grupo de pesquisa aqui na UFMT, que é o Linguagens e Descolonialidade. É importante dizer que a gente usa o S, a gente usa eu também já vou dizer o motivo disso mais para frente, tá bom? Que a gente chama como uma sigla de GPLED, né, que funciona aqui. Aqui é só para mostrar que existe uma página, quem tiver interesse, enfim, em participar, a gente posta uma série de coisas, de eventos, enfim, vocês entenderam, que tem a ver com o grupo de pesquisa. Também o que a gente tem produzido, tem pensado, entendeu? A gente não tem feito eventos, apesar de que a gente fez alguns eventos alguns anos atrás, mas em função da pandemia, né? E aqui eu fiz, digamos, um pequeno resumo do que, e na verdade aqui é meio uma síntese exatamente que o GPLED, como que a gente pensa, né? Ele é formado por alguns colegas, enfim, de outras UFs, principalmente, né? O UF do Pará, o UF de Mato Grosso do Sul, de Goiás, enfim, meio assim, meio pensando numa ideia assim, bem mais próxima de aquela ideia talvez de periferia do país em relação à pesquisa, né? Mas enfim, é um grupo que surgiu em 2017 e a gente meio que estabeleceu como, digamos, os nossos dois principais objetivos, ambos que aparecem aqui, ó. Então, tentar entender como que as práticas linguísticas ainda constroem as colonialidades que resultam em classificações dissimétricas do mundo e da vida social, e como as práticas linguísticas também constroem descolonialidades, sem os purismos ou fundamentalismos típicos da colonialidade na constituição do mundo e da vida social contemporânea. Então, a gente trabalha muito nessa questão, e como vocês vão ver um pouco mais à frente, essa questão do tem um sentido bem importante, em vez de falar de decolonialidade, a gente fala de descolonialidade, porque a gente trabalha tanto em uma ideia de como ambas ainda constroem ou pode se pensar em relação ao mundo contemporâneo. O nosso principal eixo acaba sendo muito a forma como, por meio das práticas linguísticas, certas formas de se compreender o mundo social ainda se tornam muito excludentes. Então, em especial, como a gente chama aqui, essas dissimetrias do mundo social, muito pautadas ainda numa ideia de pensamento binário, do tipo bem versus mal, né? Enfim, moderno versus atrasado, enfim, uma série de relações que vão com isso, certo e errado, que acaba sendo um binômio bem interessante para se pensar na área de linguagem. Então, assim, vai muito nesse viés de tentar entender como que isso se constrói dentro desse processo que envolvem as práticas linguísticas, ao mesmo tempo que a gente trabalha com o conceito de descolonialidade. Tá? Então, esses dois eixos acabam guiando as pesquisas que envolvem o grupo, desde aquelas que eu oriento, como também desses outros colegas, alguns colegas, como eu falei, que também participam e também orientam nesse caminho. Bom, eu tinha falado que a gente não tem feito eventos, a gente fez 2 eventos em 2016 e 2017 que resultaram em livros. São 2 livros que reúnem os textos enfim, das palestras e das conferências e algumas apresentações
desses dois eventos, ok? Que foram lançados, então, que aconteceu em 2016 e 2017. A gente tinha previsto um para esse ano, na verdade, para o ano passado, depois ia ser esse ano, e que talvez fique para o ano que vem, né? Porque com a pandemia a gente acha melhor, né, dar mais um tempo. A ideia de fazer online é bem interessante, mas a gente ainda está pensando, né, enfim, envolve o FMT está toda fechada, né? Então, enfim, a gente precisa de algum tipo de apoio, e nesse momento esse apoio está bem mais restrito. Então, a gente acabou, né, infelizmente, tendo que adiar um pouco mais. A nossa intenção é que o ano que vem, com o fim da pandemia, enfim, as coisas começando a voltar mais ou menos, a gente consiga organizar a terceira edição desse evento. É um evento que esse simpósio, a gente sempre se pauta muito nessa ideia de tentar entender, então, como que as práticas linguísticas, as práticas de linguagem, ainda como eu falei no slide anterior, em relação aos objetivos do grupo, como que as práticas linguísticas ainda constroem no mundo contemporâneo tipos de relações que sempre são dissimétricas, ou que tentam ser, na maior parte das vezes, dissimétricas, né? E como que isso se pauta muito nessa ideia ainda de um pensamento binário que acaba sempre por ser excludente. Porque se eu tenho algo binário de forma automática excluída, né? Então, a gente tenta mais ou menos entender esse processo, como que as práticas linguísticas ainda, de algum modo, constroem e perpetuam esse pensamento, né? Ambos os livros caminham muito por esse viés, de tentar entender esse processo, como que as práticas linguísticas ainda produzem, pelo que apareceu para mim. Tá ok? Para vocês, tá ok? Tá ok? Tá bom. Ok, sim, tá sim. Bom, para início, então, ok, ótimo. Acho que era o vídeo mesmo que estava, né, dando, a gente estava pesando um pouco. Eu também tirei o vídeo de manhã na aula, depois deu certo a aula, consegui dar sequência para a aula. Bom, então esses dois livros, então, foram... Então, assim, o que eu estou mostrando aqui, na verdade, são só assim, para que vocês possam entender de onde eu falo, entendeu? A gente trabalha muito com a questão realmente olhando para práticas linguísticas ou práticas de linguagem, ok? Para tentar entender por esse viés. Bom, e pensando, para começar, tentar trazer para vocês um exemplo de como isso se pensa, e tentei também tentar trazer o que nós temos entendido de se pensar, por exemplo, aula ou ensino de línguas, nesse viés, como eu falei para vocês, de se pensar como que as práticas linguísticas ainda são muito, ainda produzem muitas formas de exclusão social. E eu pensei, na verdade, em especial nesse exemplo aqui, nessa imagem, porque eu acabei usando ela em um capítulo de livro que saiu esse ano, sobre ensino crítico de línguas, e eu achei que talvez fosse interessante trazer para mostrar para vocês de que ponto exatamente a gente fala. Observa, no grupo nós não utilizamos, por exemplo, um fato que é importante aqui de levar em conta, aquela ideia de cânone teórico, por exemplo, assim, que quando eu for falar de decolonialidade, eu tenho que usar sempre os mesmos autores. A gente tenta ao máximo evitar esse ponto. Porque, em função do que eu falei antes, a nossa questão enquanto pesquisa envolve muito mais a questão epistemológica. Então, assim, bom, se eu estou questionando toda uma ciência, né, moderna, que se pauta digamos, em um eixo muito focado em recorte metodológico, ou seja, eu tenho que sempre citar os mesmos autores, aqueles que são entendidos como cânone. Se eu faço isso, eu acabo exatamente caindo nesse problema, que a gente vê como a grande questão que é o ponto central do que se discute sobre o conceito de descolonialidade, que é o quê? Questionar a ciência moderna, principalmente as suas bases epistemológicas. Então, é em função disso, por exemplo, que nós nunca usamos, a gente tenta ao máximo evitar os mesmos autores. Né? Então, assim, a gente cita, logicamente, vocês vão ver que a gente cita autores, né, que digamos assim, que já são vistos hoje em dia como parte do cânone do recorte teórico que envolve o conceito de descolonialidade, mas, porém, a gente não cita apenas eles. A gente sempre tenta utilizar alguns outros autores. Nesse momento, a gente está usando muito, eu acabei não separando aqui, mas tem um autor iraniano,
chamado Hamid Dabashi, que trabalha muito com esse conceito e é bem interessante para pesquisar. Ele já tem vários livros sobre isso, a gente tem usado bastante ele, até inclusive para alguns textos novos que estão por sair agora. Eu acabei não pondo ele aqui. O que eu queria dizer para vocês é que, assim, esse exemplo que eu trago aqui é exatamente por esse viés, ou seja, eu pensar, em especial, quando eu penso em ensino de línguas, acho que eu falei até aqui para vocês, nesse momento agora, quando eu falei do Dabashi, falei da questão do recorte teórico, estava falando muito da questão epistemológica da pesquisa, mas isso também vai envolver uma questão importante que envolve ensino de língua. Quer dizer, eu pensar em ensino de língua, talvez pensando muito mais não apenas por um único ângulo, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Principalmente, sair do eixo ou do binômio certo e errado. Hoje eu estava dando aula de manhã e eu estava falando sobre algumas coisas sobre aquisição de linguagem, uma coisa bem mais canônica, digamos assim, né, na aula, porque, enfim, é aula de primeiro semestre, então você sempre acaba tendo que apresentar o cânone, né, antes de pensar em outras coisas, é porque os próprios alunos ainda não têm muita leitura sobre isso. E foi muito interessante porque uma aluna acabou assim, ela me questionou muito, assim, e o que eu achei mais interessante, ela questiona sem ter leitura, tipo assim, eu acho, porque é a minha vivência, sabe? E aí aconteceu, a turma toda meio que ficou assim, meio que contra ela naquele momento, assim, mas como assim? Tipo, quem é você na fila do pão para questionar no primeiro semestre autores como por exemplo, Chomsky? E aí o que é interessante pensar sobre isso é assim, vejam, quanto essa ideia do cânone vai sendo reproduzida a tal ponto que pode, quer dizer, que a autoridade não pode nunca ser aquele momento. Né? Então, exatamente nesse viés, eu deixei aqui, na verdade, eu deixei o texto aqui em inglês, porque o capítulo de livro é em inglês. Né? Eu achei, né, já que eu trabalho também com conceitos de translíngua, achei que talvez pudesse manter o texto aqui, até porque o texto entendeu realmente como está publicado, né? Fazendo uma coisa assim meio limário, né? Vamos falar um pouco em português, um pouco em inglês, um pouco em espanhol, entendeu? E assim vai, com todo respeito, lógico, ao trabalho do professor. Mas enfim, meio nesse viés que eu quero dizer, ou seja, enfim, que não seja apenas uma ideia de monolinguismo, ok? Bom, então, o que nesse capítulo em especial, o que a gente questiona é muito tentar entender assim, bom, quando eu olho para essa imagem, entendeu? Eu vou olhar aqui, eu vejo um padre jesuíta em pé, né, com a mão erguida para o céu, né, e eu vejo ao mesmo tempo indígenas, todos eles sempre numa posição inferior, ou pelo menos curvados em relação à figura do padre. Né? E essa imagem acaba sendo muito importante, muito icônica, porque ela acaba sendo muito usada ainda hoje em vários livros, por exemplo, de história, de português. A gente vai encontrar essa imagem de forma muito difundida o tempo todo. E, inclusive, esse é o motivo porque a gente explica no capítulo que a gente utiliza essa imagem como recurso aqui. Então, o que interessa aqui é que o que já aponta Fê, tá falhando é que o de que é novo. importante pensar. Voltou, Tá voltou. falhando de novo? Voltou, agora voltou. 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 Pareceu Você sabe o que eu acho, Fê? Se você você pode tentar, se você quiser compartilhar para mim pelo WhatsApp ou qualquer coisa a apresentação, eu tento passar a apresentação e você falar, porque eu acho que a gente estava conversando bem antes. Eu acho que é a projeção que está atrapalhando. Eu posso projetar para você, se você quiser. Veja aí. Tá, deixa. Vamos tentar mais um pouco, senão aí você faz isso. Eu tenho que sair daqui. Eu vou ter que sair daqui. É que tá no meu. Esse arquivo tá todo no meu. Oi, voltei? Voltou, voltou. Ah, gente. Enfim, coisas que acontecem, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, o que eu estava falando. Acho que agora tá ok? Porque
porque a gente fica parecendo que está assim, tá ok? Então, o que eu estava falando é que quando a gente está pensando, o que a gente entende como grupo em relação ao ensino de línguas é que a gente sempre não fique numa questão que envolva o tempo todo a exclusão. Ou é uma coisa ou é outra, ou seja, ou eu olho por uma perspectiva ou por outra, sendo que a outra sempre acaba sendo excluída. Então, a nossa proposta aqui nesse capítulo, por exemplo, é que a gente entenda tanto a relação, eu faço uma análise tanto em relação ao próprio padre Antônio Vieira, que são essas perguntas que vão aparecer aqui, from what place does priest Antônio Vieira speak, why is he in that position, how did he end up there, does that position include or exclude him? Does he want to change the social world around him? Why or why not? Ou seja, quer dizer, que eu faça essas perguntas também em relação à imagem do padre Antônio Vieira, como está aqui que eu mostrei para vocês agora, mas que também se faça o mesmo tipo de pergunta em relação aos indígenas que também compõem a imagem. A partir, por exemplo, de perguntas que a gente usa como exemplo ali que estão aqui. From what place do the Brazilian natives speak? Why are they in that position? How did they end up there? How does that position include or exclude them? Why are they not named as priest Antônio Vieira is? Entendeu? Enfim, observem como assim, ou seja, são perguntas que são feitas por ambos os ângulos, né? Até porque essa ideia de uma única história, que acaba também, a gente acaba tendo que incluir aqui, vai ser um aspecto muito importante para se pensar a questão da descolonialidade, quando eu conto histórias únicas, como se fossem as únicas histórias que são mais legítimas ou mais verdadeiras do que as demais. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente acabou fazendo nesse capítulo a escolha por essa imagem, né, por essa tela, né, do padre Antônio Vieira, por ela ser uma tela realmente muito conhecida, mas que, de modo geral, quando se pensa, se olha muito para a imagem do padre Antônio Vieira e se esquece de olhar, por exemplo, para a imagem dos dois indígenas que compõem... Opa, deixa eu voltar aqui. A imagem dos dois indígenas que estão a imagem da tela. E aí, por isso então, que a gente então acrescenta, pensa no capítulo, acho que a gente estava falando sobre ensino crítico, apesar de que a gente está entendendo aqui ensino crítico num viés muito próximo do que o Hasmig Keusheye pensa, que também é um outro árabe, e vocês já vão entender porque que eu cito muitos árabes na minha pesquisa. Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Mas, enfim, ele é um autor da Sorbonne que vai defender, por exemplo, que hoje em dia, quando a gente pensa em pensamento crítico, não tem mais como em conceitos como descolonialidade. Okay? Então, ou seja, hoje em dia, quando eu penso em teorias críticas, elas são tão abrangentes que elas vão desde questões que envolvem marxismo ainda, até mesmo questões que envolvem, por exemplo, aspectos relacionados à descolonialidade também. Então, em função desse viés que acaba aparecendo, ou seja, eu usei esse exemplo porque a gente está pensando nisso. Veja, a gente está pensando em como tentar entender esse processo colonial brasileiro, e também eu já vou falar algumas coisas mais à frente sobre isso também. Mas quanto é importante se questionar a própria história do país também a partir de uma imagem, né, enfim, muito difundida, e que nem sempre a gente foca muito na questão do padre jesuíta e acaba não apresentando algo bem que na tela é tão relevante quanto a imagem dos dois indígenas que vão compor a tela e que, por exemplo, simplesmente são dois indígenas, a gente não sabe nem o nome deles, né? Mas, por exemplo, sabe o nome do padre Antônio Vieira. E essa questão do nome, deixa eu voltar aqui. No volume 2 do Linguagens e Descolonialidades, tem um capítulo de um pesquisador da York, lá do Canadá, que trabalha muito com a questão da escravidão aqui no Brasil e discute muito isso, o quanto a escravidão sempre apagou os nomes dos negros escravizados. Né? Observem que um processo muito semelhante acontece na tela. Os nomes indígenas não contam. Ou seja, a gente não sabe nem quem são, mas sabe sempre quem é o padre. Né? Tanto que a referência acaba sendo sempre o padre.
né, o padre jesuíta. Então, vejam, é isso que eu falo, ou seja, quando a gente pensa apenas por um ângulo, de modo quase que automático, a gente outras perspectivas. A pesquisa sobre descolonialidade, para mim, de pensar assim, olha, quando o pensamento está instável de novo, né? Fica um pouquinho, Fé. Um pouquinho. Eu dou um tempinho e talvez volte. Enfim, o quanto esse pensamento binário acaba sempre sendo excludente, né? O foco é sempre em uma única perspectiva. Tá? A ideia aqui foi só trazer essa, ou seja, que nenhuma análise, por exemplo, de uma tela como essa, que a gente não esqueça nessa tela que nós temos 2 indígenas, entendeu? Que na tela ocupam sempre um papel secundário em relação, né, ou a forma como a tela vai ser lida sempre dá a eles um papel secundário, né? Tanto em relação ao padre na própria imagem, como em relação a como a tela vai ser difundida, tá? Bom, e aí eu vou entrar agora, em especial, isso foi só apenas um exemplo para começar a apresentar em qual perspectiva de ensino de línguas o grupo entende e pesquisa. E como eu falei para vocês, é muito mais uma questão de epistemologia, ou seja, ela não tem uma questão tanto teórica, mas muito mais de entender como a pesquisa e o ensino vai ser conduzido do que, de fato, abarcar um conjunto de autores para ser tomados exclusivamente como única referência. Isso é uma coisa bem importante que a gente utiliza muito no grupo. Bom, eu acho que algumas coisas aqui, que eu vou acabar usando alguns livros, vocês já conhecem, devem ter lido diversas vezes, entendeu? Porque não tem como não ler, porque, assim, digamos assim, como que eu falei, acabou se construindo meio que um cânone em relação a isso. Eu vou citar eles, não tem como, porque eu achei que era importante citar aqui e retomar, né? Bom, primeiramente é importante dizer que aquele livro do Boaventura de Souza Santos, né, com a Paula Menezes, o Epistemologias do Sul, acaba sendo sempre uma excelente referência, tanto de introdução para quem pretende, né, começar a ler sobre alguns conceitos centrais, não digo nem conceitos, mas assim, a começar a pensar sobre como conduzir esse caminho, e acaba sendo assim, a gente cita ele, ou se em algum momento menciona esse livro, porque esse livro acaba sendo um livro que meio que, né, que abre portas e começa a se levantar, tornar mais visível essa discussão. Foi um livro que sempre ajudou muito nesse sentido. Bom, mas o que é importante enfatizar, que eu sempre digo que envolve o conceito de colonialidade, é que é essa definição que é apresentada aqui. O fim do colonialismo político imposto por países europeus a diversas regiões do planeta não significou o término das relações sociais desiguais que foram geradas por meio de binômios como europeu e não europeu, mantendo-se na contemporaneidade sob a forma de colonialidades. Então, o que é importante enfatizar é que, tudo bem, a gente pode dizer assim, deixamos de ser uma colônia, né? E vocês vão ver isso um pouco mais à frente, como na questão do Brasil, esse aspecto de deixar de ser uma colônia de Portugal, de qual modo esse processo aconteceu. Porque é tão importante hoje ainda se falar sobre essa questão de descolonialidade, principalmente porque a gente rompeu o vínculo, digamos assim, político, no sentido de que nós passamos a ter nossos próprios governos, na questão política partidária, efetivamente. Mas a herança que ficou de todo esse processo colonial até hoje perdura. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, nessa relação que sempre foi construída entre europeu e não europeu, que vai ser sempre uma herança desse processo colonial, como isso vai de algum modo, repercutindo e vai se perpetuando o tempo todo em diversos tipos de relações sociais até hoje. Vejam, todo esse conjunto de sentidos que envolve essa herança colonial que a gente vai chamar hoje que a gente chama no grupo muito de colonialidades, e a gente prefere usar no plural, porque a gente entende que é um processo bem mais amplo, envolve vários aspectos da vida social.
Tá? Mas já chego a mais pontos sobre esse sentido. Veja, então, o que seria exatamente o conceito de colonialidade pelo viés do Grossfogel? A continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema mundo capitalista moderno colonial. Então, vejam, como eu falei, essa herança, ou seja, se eu pensar em termos, né, políticos e administrativos, realmente houve um rompimento. A gente deixou de ter, o rei de Portugal deixou de ser o chefe de Estado do nosso país, com a independência. Mas observe, mas toda uma herança que veio com isso, de uma série de aspectos que envolve desde a própria estrutura social, se manteve. Né? Então, é essa herança colonial que a gente vai chamar aqui de colonialidade, porque ela continua, ela vai ser construída por meio de sentidos e vai ser perpetuada também na forma de sentidos. Né? Como eu falei para vocês, o exemplo que eu dei no slide anterior, o exemplo do europeu e do não europeu, ou seja, de eu ter uma ideia de raça superior, entendeu? De pessoas superiores, entendeu? Quase de castas que vão tendo, por exemplo, assim, entre você ser, né, enfim, você ter um título, por exemplo, de duque, duquesa, entendeu? E você ser uma pessoa comum do povo, enfim. Vocês vão vendo como essas ideias... A gente até hoje tem os reis e as rainhas do Brasil, né? A rainha dos baixinhos, o rei do futebol. Vejam como isso pode parecer uma coisa, até digamos assim, mas isso é só um título. Não, são títulos que vem junto com toda essa ideia de você pertencer a uma certa casta social ou não, ou que você não pertence a essa casta social. Tudo bem que aqui, quando eu falo em rei do futebol, por exemplo, o sentido acaba sendo outro, uma ideia, digamos, daquela pessoa que mais tem destaque. Mas o uso do título rei carrega, na nossa história, tem muito mais sentido do que apenas, digamos, um destaque que a pessoa tem. Né? O rei Roberto Carlos, né? Enfim, observa como a gente é um país que ainda, a gente é uma república, uma democracia que ainda hoje adora dar títulos, né? O tempo todo, né? E vejam como isso, assim, essa semana eu estava vendo, por exemplo, essa coisa de passar a coroa, entendeu? Digamos que, por exemplo, que o rei e a rainha têm que passar a coroa. Eles não tem alguém que dê sequência ao legado, observe, o legado do rei e da rainha. Enfim, vejam como essas coisas podem, como eu falei, vocês podem parecer, talvez, assim, exemplos até muito bobinhos, mas eles ajudam muito a entender todo esse processo que a gente está falando, essa herança que nós temos ainda hoje de todo esse processo colonial. E que se eu for olhar para a questão da estrutura social, está o tempo todo mantida. Né, em relações sempre desiguais, que envolve muito a relação de binômios entre ou ser ou não ser o tempo todo. Se você é uma coisa, você não é outra, né? E aí eu já chego nesse ponto nos próximos slides com mais profundidade. Nesse aqui em particular, eu gosto muito desse artigo do Grossfogel também, porque ele vai explicar o seguinte, olha, vejam, a colonialidade inclui não apenas as epistemologias, como eu falei para vocês, o grupo de pesquisa aqui trabalha muito pelo viés da questão das epistemologias. Mas, enfim, ele é muito mais amplo do que isso. A gente está falando isso em termos de pesquisa, lógico, mas quando eu penso essa questão dessa herança colonial, ela perpassa todos os âmbitos e todas as instâncias da vida social. Então, mas também, vejam, relações de gênero, a própria política, né, enfim, se manteve, a gente, como eu falei para vocês, quando eu falo aqui em política, eu não estou mais falando, mas a forma como se entende política no Brasil ainda é uma herança desse processo colonial. A economia, as relações étnico-raciais, todas articuladas com a matriz de poder colonial que privilegia as populações ocidentais em detrimento das vistas como não ocidentais. Para o autor, né, para o Grossfogel, a homofobia, o racismo, o sexismo, o heterossexismo, o classismo, o militarismo, o cristianocentrismo, o eurocentrismo, são todas ideologias que nascem dos privilégios do novo poder colonial capitalista, masculinizado, branqueado e heterossexualizado. Então, vejam, quando a gente fala dessa herança colonial, que a gente acaba chamando aqui de colonialidade, a gente está falando não apenas da questão de epistemologias, que acaba sendo o foco aqui do grupo, mas de um conjunto de fatores, entendeu, que envolvem a vida social. Por exemplo, se eu for pensar aqui, a Daisy está aqui. A Daisy, por exemplo, é uma excelente pesquisadora que pesquisa as questões
etnorraciais pelo viés da decolonialidade, né? É um exemplo de pensar assim, como é possível se pensar pesquisas por esse viés de forma, digamos assim, meio assim, o céu é o limite, né? Em função disso, porque essa herança colonial, como eu estava falando antes para vocês, houve, com a independência do país, enfim, de Portugal, passa a existir, digamos assim, a gente acaba sendo independente na questão de gerenciamento do país, na questão, digamos assim, que nós não temos, não é mais Portugal que vai ser nossa metrópole, mas a gente mantém todo um sistema colonial de relações sociais. É esse sistema que nós herdamos que a gente vai chamar aqui, então, portanto, que perpassa todas as instâncias da vida social. Bom, e aí eu acho que sempre é bom dizer, como eu estava falando para vocês aqui, da questão do cânone teórico, que é sempre bom lembrar que isso tudo que está sendo falado aqui envolve um conjunto de autores, principalmente latino-americanos, né, que acabam tendo uma importância muito grande, que sempre são leituras muito importantes para quem quer se aprofundar sobre essa perspectiva de pesquisa. Então, eu pus aqui o chamado Grupo Modernidade Decolonialidade, que é um grupo de pensadores, como eu falei latino-americanos, que propõe busca por outra episteme para a vida e para a ciência, entre eles alguns muito famosos, como o Quijano, o Dussel, o Mignolo, que também é muito conhecido, em especial para a área de letras, né, de linguagens, em função de que ele discute bastante a questão do um conceito que ele vai apresentar bem interessante, que é o conceito de bilinguajamento, que acaba sendo um conceito bastante interessante para se pensar a área de linguagem. O Castro Gomes, o Maldonado Torres, o próprio Grossfogel, o Lander, a Walsh e o próprio Boaventura de Souza Santos, né? Tem um pesquisador da UNB, o Marcelo Rosa, que ele tem um trabalho, ele na verdade era da área de ciências sociais, ele tem um artigo bem interessante, acabei não citando aqui, acabei esquecendo, mas ele vai mostrar qual que é a importância, por exemplo, por que o Boaventura de Souza Santos, mesmo sendo um europeu, né, acaba sempre entrando como um autor quase que canônico nesse viés. Em função, o que ele explica é que, assim, em relação à própria forma como Boaventura de Souza Santos vai de fato proporcionar que outros autores que fujam do centro, né, como a Walsh defende aquele centro Europa e Estados Unidos como sendo sempre a metrópole ou o centro que se produz conhecimento, e ele de fato vai construir uma rede, uma teia de autores que fogem desse eixo Europa e Estados Unidos, né? Ele discute muito digamos, a importância, até mesmo a importância do livro da Paula Menezes e do Boaventura de Souza Santos em relação a isso, ou seja, o quanto eles são importantes por, de fato, oferecerem esse viés. Tem também a Connell, que é uma australiana, que tem um livro chamado Teorias, que também trabalha com a questão de gênero bastante, também que tenta reunir muito autores que fujam do eixo Europa e Estados Unidos. Uma coisa bem interessante que o Marcelo Rosa, como eu falei para vocês, questiona, é que assim, quer dizer, não basta apenas a pessoa ser, por exemplo, do hemisfério sul, ser, por exemplo, um latino-americano, mas que ele precisa, de fato, adotar uma perspectiva que fuja daquele modelo de ciência moderna, né, que vai se pautar pela ideia de que existe um corpus teórico, ou seja, eu tenho que citar sempre os mesmos autores, entendeu? Eu tenho que ter um recorte muito bem definido de metodologia e por aí vai. É bem interessante, quem puder, enfim, é Marcelo, se eu não me engano, é Marcelo Carvalho Rosa, mas é Marcelo Rosa, enfim, depois eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, eu posso passar esse artigo dele, que é bem interessante para se pensar. Mas, enfim, o que eu observo muito é que quando a gente discute essa questão de descolonialidade, eu vou usar des o tempo todo em função do grupo, tá bom? A gente tem muita pesquisa na área de ciências sociais, e a área de linguagens ainda acaba sempre, né? Acho que agora está
a gente tem notado um fôlego bem maior na área de linguagens. Mas na área de ciências sociais, por exemplo, isso, né, é super difundido. Eu lembro que quando eu tinha aula de escrita acadêmica no curso de ciências sociais, aqui na UFMT, isso é um assunto que, assim, era meio assim, quase que diário para eles. Sabe, os próprios alunos questionavam muito isso. Por que eu tenho que ler o autor X só porque ele é canônico, mas ele é europeu, ou seja, ele apresenta um viés de ciências sociais muito centrado na experiência eurocentrada. Ou seja, como se a gente... E nesse momento é sempre bom dizer que quando eu tomo certas teorias como universais, eu apago exatamente uma questão que elas são sempre teorias regionais, pautadas sempre naquela experiência daquele grupo social. Né? De fato, eu não posso pensar o tempo todo como se tudo, quer dizer, qualquer teoria pudesse explicar tudo o tempo todo. Né? Esse é o principal. Eu lembro que quando eu estava com uma turma de ciências sociais, era muito isso que eles questionavam. Ou seja, como que eu vou explicar, por exemplo, como que certo grupo social se comporta a partir do olhar, por exemplo, de alguém que teve um certo olhar em relação a outro grupo social, com outra cultura, enfim, com outra história, e por aí vai. Eu lembro que isso é uma coisa que os próprios alunos de segundo semestre se questionavam bastante. E aí, um autor que também eu gosto muito de usar é Albuquerque Júnior, que é da história, e ele vai ser um autor que vai tentar explicar muito como que no país essa herança se perpetuou. Ele olha isso muito em relação ao Nordeste, né? Em função de que o Nordeste sempre acabou sendo meio que... Falhou, Fê. Sumiu sua voz de novo. Caiu. Fer, não dá para ouvir. A gente não está te ouvindo. Falhou. Voltou. Voltou? Sim. Que bom. Peraí, dá mais um tempinho que talvez volte. Enfim, o Durval Albuquerque, como eu falei para vocês, a gente tenta ao máximo, como grupo de pesquisa, não estabelecer um cânone teórico, né? Mas a gente acaba, assim, alguma pesquisa... É que, assim, eu observo que travou porque a imagem de vocês trava para mim também. Travou para mim também. Mas, enfim, quando eu estava falando do grupo, é não estabelecer um cânone teórico em função desse viés que eu estou explicando para vocês, né? De se pensar uma ciência não usando os parâmetros da ciência, de uma pesquisa que não se pauta pelos parâmetros da ciência moderna, né, que sempre vai um recorte teórico definido, com autores definidos. Então, a gente sempre tenta utilizar autores de diversas áreas, não apenas de letras, mas, em especial, autores, por exemplo, de outras áreas das ciências sociais e humanidades. Um dos autores que a gente tem, de vez em quando, também para não se tornar um cânone, mas a gente tem utilizado muito dele, é o Durval Albuquerque Júnior, que tem uma pesquisa bem interessante sobre essa herança colonial do Brasil. Né? Então, ele vai dizer assim, o que é importante pensar em relação ao Brasil é que, mesmo assim, nesse período pós-independência, nesse livro que eu cito aqui, de 2012, que é a segunda edição daquele Preconceito contra a Origem Geográfica e de Lugar, que é o título do livro, ele questiona assim, nós fomos o único país latino-americano que, após a independência de Portugal, ou seja, a independência da metrópole, continuou tendo um membro da família real como seu principal chefe de Estado. E isso pode parecer uma coisa assim, não, mas era só o imperador, entendeu? Uma coisa assim. Mas vejam como é interessante, como a gente sempre teve muita dificuldade em romper com esse processo colonial. Certamente a nossa herança colonial é muito mais forte, ou muito mais presente ainda hoje, né? Eu acho que um bom exemplo disso
Cortou de novo? Voltou, Fer. Caiu, mas voltou de novo. Não sei se a gente... Fala, a ver? Não. Caiu. Caiu, Jorgelina. Voltou agora? Agora voltou. A Fernanda, para mim, não voltou. Voltou a Fernanda, tá. Eu vejo o vídeo de você se está travado ou não. Eu caí, gente. Eu também caí agora. Fiquei aqui, estava até mandando uma mensagem. Desculpa. Não sei. Pode continuar, Fernanda. Desculpa. O que aconteceu? Então, eu estava falando, por exemplo, que todo esse processo, veja, pós-independência, o país, né, após a independência de Portugal, e esse processo que o Albuquerque Júnior ele descreve, e apresenta e discute, é que assim, a gente manteve um membro da família real portuguesa como chefe de Estado. Ou seja, então o que ele pergunta é assim, bom, de certeza, veja, a gente foi um país que custou mais tempo do que os nossos demais vizinhos para, de fato, conseguir a independência. Quando conseguiu, nós não tivemos, de fato, a gente manteve um certo tipo de vínculo com todo aquele sistema colonial que aqui estava imposto. Né? Então, o que o próprio Albuquerque Júnior apresenta aqui, vejam, a emancipação não desencadeou mudança representativa no âmbito político, econômico e social. No político, a gente manteve, por exemplo, essa relação de ter um membro da família real como chefe, né, chefe de governo, por exemplo, e na questão econômica e social, muito menos. A gente continuou, por exemplo, tendo títulos, tendo duques, tendo, né, enfim, tendo condes, né? Eu até me lembro, Fernanda, em São Paulo, por exemplo, que tem um bairro, que é aquele bairro lá atrás, acho que depois da USP, que tem a casa da Condessa, que é dos Matarazzo. Observa, a gente vai para São Paulo em 2000 e, sei lá, isso eu soube em 2017. Em 2017, as pessoas ainda faziam menção à Condessa, sabe? Uma coisa assim, entendeu? Como é que, sabe? Enfim, mas vejam como essa herança se mantém até hoje, né? Na questão social, de você ter essa ideia de nobreza, de pessoas que são nobres, entendeu? Em comparação ao restante da população, e por aí vai. Por isso que eu gosto muito de citar o Durval Albuquerque Júnior, porque eu acho que ele é uma excelente leitura para, de fato, ter essa herança colonial no país, o quanto isso ainda repercute, ainda se mantém e se reproduz nas relações sociais, econômicas e políticas do país, certo? Por isso que eu cito, eu trago ele sempre que eu posso. Enfim, que eu posso citar. Acho que agora eu caí, mas voltei. Voltou, Fer? Vamos lá, então. Acho que agora eu voltei. Então, vejo, até agora eu apresentei para vocês todo esse processo de herança colonial que a gente chama dentro dessa vertente de colonialidade. E agora, então, na sequência, eu vou apresentar para vocês o conceito que vai ser entendido no grupo de descolonialidade. Tá? E depois, na sequência disso, já apresento para vocês como que a gente tem entendido isso dentro da linguística aplicada. Então, o conceito de descolonialidade no que tange às relações sociais extremamente desiguais geradas por esse sistema colonial, as quais mantêm-se no mundo contemporâneo nas formas das mais diversas colonialidades, principalmente, como eu falei para vocês, em função, isso vai aparecer muito nas práticas linguísticas, ou seja, como as práticas de linguagem contribuem para que esse processo todo seja mantido, né? E a gente tenta entender, então, assim, que outras, digamos assim, como que as práticas linguísticas, ao mesmo tempo que mantêm todas essas relações desiguais, também podem ajudar, de algum modo, nessa busca por alternativas, para se compreender o mundo social. Ok? Bom, e aí, isso, uma coisa que eu sempre falo e acaba gerando um pouco de polêmica, é que eu acho importante a gente diferenciar o conceito de descolonialidade de descolonização.
Porque para mim, como a gente tem entendido aqui, são processos diferentes. Veja, como eu pus aqui, a descolonização estaria associada à esfera política, principalmente à esfera político-administrativa. Ou seja, aquela ideia de que eu tenho uma metrópole que governa uma certa a colônia. Ou seja, essa vai ser a ideia, entendeu? E o conceito de descolonialidade, ou seja, isso para alguns autores é que eu acabei não pondo aqui, mas são autores como o Danilo Streck, lá da Unicinos, para ele, eu concordo com ele, isso é muito marcado. Então, quando eu falo em descolonização, eu estou falando exatamente de tentar, é do processo de rompimento com a estrutura político, administrativa daquele processo de metrópole e colônia, ou seja, é quase como se fosse associado ao processo de independência dos países. O conceito de descolonialidade está muito mais vinculado à construção de sentido sobre o mundo e a vida social. Em especial, o que eu quero dizer com isso? A como no mundo contemporâneo, a gente ainda reproduz aqueles sentidos que são herança desse processo colonial. Então, uma coisa, ou seja, quando a gente pensa em, ao menos como a gente tem entendido aqui, ok? Volto a dizer para vocês, isso não é a única, aqui não é uma ideia de resposta certa, mas de como a gente tem entendido como grupo de pesquisa apenas, ok? Então, a gente olha muito mais para a questão dos sentidos, ou como que as práticas de linguagem constroem certos sentidos. Principalmente esses sentidos desiguais, excludentes e por aí vai, tá? Mas, assim, enfim, é apenas um apontamento que eu sempre trago, porque eu acho que algumas pessoas ainda... eu entendo quando as pessoas propõem, na verdade, a ideia de descolonização, que, de fato, a gente tente romper com esse pensamento dessa herança colonial, a gente entende também dessa forma. O que a gente sempre se pergunta é o seguinte, bom, esse rompimento não acaba ocasionando também uma ideia meio binária, do tipo assim, vamos romper e apresentar uma outra forma de pensar que é oposta, e aí, entendeu, não acaba criando, de algum modo, uma certa relação binária e se mantém exatamente toda essa herança que se tem binária do mundo, dos sentidos, de ser isso ou aquilo, né, de ser europeu ou não europeu, enfim. São questões que a gente tem se feito como grupo algumas vezes, entendeu? Que tem levado a gente tentar fazer essa separação. Então, a gente não trabalha com o conceito de descolonização. Vocês vão ver, por exemplo, que a gente não usa esse termo em nenhum momento enquanto grupo. Porque, para a gente, a descolonização tem a ver com o processo de independência político-administrativa. A gente trabalha com o conceito de descolonialidade, porque tem a ver com como as práticas linguísticas produzem sentidos herdados ainda, ou produzem e reproduzem sentidos ainda herdados do processo colonial. Como, por exemplo, a gente estava vendo antes as relações etnorraciais, as questões, enfim, de uma gama de sentidos que tem, né? Enfim, foi só para apresentar. Bom, e aí, como eu falei para vocês, essa busca por alternativas, na sequência eu vou apresentar para vocês as nossas, o que a gente tem entendido como alternativas. E aí a gente tem trabalhado muito, como a Fernanda já me apresentou antes no começo do encontro de hoje, eu trabalho na perspectiva da linguística aplicada. E, principalmente, a gente tem usado muito a ideia de linguística aplicada indisciplinar do Moita Lopes, ou, como ele também chama, como lugar de construir verdades contingentes, né? E aí a gente tem feito um eixo, bem assim, um tripé de pesquisa, ou seja, se a gente tem um cânone hoje no grupo, esse cânone gira em torno desse tripé, que é, enfim, como eu falei para vocês, é a questão, mas eu não falei não, vou falar agora, mas enfim, como vai, veja, seja, esse tripé, ele se constitui de 3 pontos centrais. Primeiro, a questão da indisciplinaridade, e por isso que a gente acaba usando muitos autores de outras áreas, né, das ciências sociais e humanidades. Eu dei exemplo para vocês do Durval da História, eu falei do Dabashi, que é por exemplo, que é da literatura. Eu falei enfim, eu usei autores de diversas áreas, ou seja, para não se pensar numa ideia, por exemplo, de um corpus teórico único, né? De um conjunto de autores que vão ser usados o tempo todo para tudo, em função do nosso viés, do nosso viés epistemológico.
Outro ponto desse tripé seria a sócio-história do pesquisador ou da pesquisadora, que a gente vê isso como fundamental, ou seja, quando você faz um recorte de pesquisa, você faz esse recorte porque você faz escolhas, e essas escolhas são resultado da sua sócio-história, né, como sujeito, até mesmo como sujeito do discurso, aproveitando, né, mas enfim, do seu lugar, enfim, do seu lugar de onde você se coloca, de onde você se apresenta. Aqui eu tenho, e isso, assim, isso é bem interessante, porque assim, quando a gente fala sobre isso com orientando, ainda vem muito aquela ideia de que assim, não, a minha pesquisa é neutra, eu não me posiciono, entendeu? E aluno, quando aluno de mestrado, e até mesmo aluno de doutorado, tem muito isso, né? Eu noto muito isso. Então, por exemplo, assim, não, eu tenho, eles vêm com uma ideia de que eles vão conseguir se distanciar dos dados e fazer uma análise dos dados. Então, o que eu tenho falado muito aqui é assim, ponto um, primeiramente, os dados não são analisados por eles, os dados vão ser interpretados por eles. Eles vão ser interpretados em função da sócio-história que eles apresentam. Porque até mesmo o próprio recorte de pesquisa, né, o objeto de pesquisa de cada um de nós já denota muito de onde a gente vem. Né? Eu falo assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele está fazendo uma pesquisa agora sobre a questão histórica do norte do estado de Mato Grosso. Bom, para quem não sabe, o norte de Mato Grosso vai ser povoado quase que exclusivamente por sulistas brancos que vêm todo aquele processo, né, da Amazônia, de povoamento da Amazônia. Esse meu orientando, por exemplo, ele é filho de uma paranaense branca com um nordestino que não é branco. E aí ele quer entender como que... Ele tenta entender... O que ele não consegue perceber é que, assim, essa sócio-história dele ser fruto de um casamento entre uma sulista e um nordestino é fundamental dentro daquilo que ele pesquisa. A forma como ele se posiciona, e ele continua achando, por diversas vezes, por exemplo, que ele está sendo neutro. Ele não está sendo neutro. Quando ele escolhe contar a história do norte de Mato Grosso, desse processo, é a história da família dele. A família dele, por exemplo, é o pai que vem do Nordeste, é a mãe que vem do Sul, ambos se encontram no norte de Mato Grosso, casam, têm filhos, entendeu? E aí vem a pergunta, esse filho é o quê? Porque aí vem uma questão importante para se entender no norte de Mato Grosso. Ou você é sulista, ou você é nordestino. Adivinhe, os sulistas moram na parte mais, digamos assim, na parte, vou falar entre aspas, na parte melhor da cidade. A periferia vai ser habitada pelos nordestinos. E aí vem a pergunta, vejam, esse bebê que nasce, ele pertence a qual mundo, afinal? Ao mundo dos sulistas ou ao mundo dos nordestinos? E uma coisa muito comum no norte de Mato Grosso, tem sempre uma BR, a BR corta no meio a cidade, de um lado ficam os sulistas, do outro lado ficam os nordestinos. Para quem não sabe, agora eu vou falar assim, um exemplo talvez assim, quase que banal, mas acho que é importante falar. Não sei se vocês sabem, mas a cantora Vanessa da Mata tem um livro chamado A Filha das Flores, e nesse livro ela conta a história que acontece numa pequena cidade, por sinal, no mesmo modelo de onde ela nasceu aqui no estado, e essa cidade é cortada por uma BR. De um lado fica a cidade, digamos assim, ficam as pessoas de bem, do outro lado ficam as pessoas, digamos assim, os vagabundos, entendo isso sempre entre aspas, estou usando termos que ela usa no próprio livro, né? As prostitutas, enfim, tudo que de algum modo deturpa aquela imagem de uma cidade harmônica. Isso é muito comum aqui no norte de Mato Grosso o tempo todo. Veja, eu vou ter sempre uma BR cortando no meio a cidade, de um lado ficam as pessoas de bem, os sulistas, do outro lado ficam, digamos, aquelas pessoas que trabalham para os sulistas. Né? Bom, então, essa sócio-história do pesquisador, para a gente, é fundamental. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de pesquisa que seja neutra e objetiva. Ela sempre resulta da sócio-história do pesquisador ou da pesquisadora. E o terceiro ponto são as vozes do Sul. E quando a gente fala de vozes do Sul, são essas vozes, exatamente de vozes que, historicamente, sempre foram apagadas por todo esse processo colonial.
né? Enfim, aí a gente tem feito pesquisas, por exemplo, muito... E você já vão ver na sequência o que eu quero dizer exatamente com isso, de pesquisas que vão muito tentar entender aquele tipo digamos, de objeto e de dado que, de modo geral, sempre vai ser visto como não relevante ou não importante para se pensar em pesquisa. Então, por exemplo, a gente pesquisa desde cultura pop, enfim, uma série de questões, e vocês já vão ver na sequência o que eu quero dizer com isso. Que são os caminhos aqui na sequência, ou seja, os dois eixos que têm conduzido o grupo. O mais importante, talvez assim que eu falo que tem dado mais repercussão para o grupo, é realmente tentar entender a invenção do conceito de língua. Né? Principalmente essa questão pautada, como eu falei aqui, na questão do certo e do errado. Bom, eu vou pôr aqui, quando mantemos uma concepção de língua pautada em binômios, como certo e errado, ou como sujeito, verbo, singular, plural, enfim... aquela ideia de língua sempre pautada em binômios, né? Naquele pensamento binário. Então, certo, errado, singular, plural, masculino, feminino, né? Ou seja, é sempre assim. E observem como sempre nessa concepção de língua, uma coisa sempre exclui a outra, ou seja, ou está no singular ou está no plural, ou está no masculino ou está no feminino, ou é sujeito ou é predicado, ou seja, ele não pode ser uma coisa, ele sempre vai ser ou uma coisa ou outra. E é exatamente esse o ponto central aqui. É quando esse conceito de língua muito pautado nesse pensamento binário que acaba sendo, como a gente tem entendido, como o grande problema e a grande questão a ser entendida. Né? Como o ensino de língua ainda é pautado numa ideia de binarismos, ou é uma coisa ou é outra. Né? E a gente não percebe isso, a gente acaba sendo uma coisa quase que automática. A gente, de fato, não percebe isso. Bom, e aí, então, ensinamos de igual modo que haveria determinadas formas únicas, mais corretas, portanto, de ser e estar no mundo de acordo com cada instância da vida social. Né? Veja, quando eu ensino que é uma coisa ou outra, existe o certo e errado, ao mesmo tempo que eu supostamente estou apenas ensinando língua, ou estou apenas ensinando estrutura de língua, mas eu também estou ensinando que, olha, existe o certo e errado na língua, em qualquer outra instância da vida social. E é importante lembrar aquele excerto que eu trouxe bem no começo da minha fala do Grossfogel, em relação aqui. A questão passa sempre os mais diversos âmbitos da vida social. Até mesmo no ensino de língua. Porque quando eu ensino, por exemplo, que a frase está ou no masculino... Não caí? Mais ou menos, Fer. Não caiu, continua. Não? Não, continua. Muito bem. Bom, então, Então, e quando de língua aqui, precisa ser muito questionado, porque quando eu penso em ensino de língua muito binário, eu também estou ensinando que existem formas únicas e excludentes, né, como eu falei aqui, de ser e estar no mundo, de acordo com cada instância da vida social. Então, o ensino de língua não é apenas um ensino, por exemplo, de uma estrutura da língua, ele perpassa algo bem mais complexo, né, que envolve, voltamos para a questão, envolve a questão de construção de sentidos em relação ao que é o mundo social. Então, veja, a grande questão aqui, como eu falei para vocês, a gente não usa, por exemplo, as pesquisas não são todas, por exemplo, pautadas em um único corpus teórico, mas é a forma como a gente entende a pesquisa. Então, assim, todas as pesquisas do grupo que envolvem concepção de língua, ponto 1, a gente se pauta muito pela questão de usar autores que saem da linguística. Por exemplo, Bauman é um autor que a gente acaba usando bastante, em função de se entender a ideia de Estado-nação, e como o Estado-nação produz o sentido de língua nacional. Mas aí entra Mignolo, por exemplo, nesse rol de autores, e uma série de outros autores também de pesquisas, muitas pesquisas feitas aqui no Brasil também, que discutem essa questão de língua nacional. A gente agora tem uma pesquisa que está quase sendo finalizada, que a gente vai usar um conceito do Bauman chamado retrotopia,
E a gente vai vai propor um conceito chamado retrotopias linguísticas, que tem muito a ver com aquela ideia de utopia, ou seja, em especial de utopia e de nostalgia. Por exemplo, aquela ideia de que no passado tudo era melhor. E como que essa ideia de nostalgia vai aparecer nas práticas linguísticas? Em que sentido? Por exemplo, alguém posta no Facebook, no meu tempo, entendeu, aluno sabia escrever, hoje em dia ninguém sabe escrever, sabe? No meu tempo, aluno sabia falar, hoje em dia ninguém sabe falar, fica usando, por exemplo, fica usando gíria, né? Umas coisas assim, sabe, que vai aparecendo. Então, assim, são análises desses posts, dessa nostalgia, digamos, de um passado que é sempre visto como melhor, como em que as coisas eram perfeitas e que hoje tudo é um caos constante. Né? Então, é dentro desse viés que vai aparecer o conceito de retrotopia para o Bauman. E a gente tem feito agora uma nova leitura desse conceito, olhando isso para as práticas linguísticas, como que isso vai aparecer nas práticas linguísticas também. Aquela ideia de nostalgia constante, né? De que antigamente, né, se cantava um hino, né, tinha uniforme, sabe umas coisas bem, sabe, entendeu? Que hoje em dia aparecem muito, entendeu? Então, é uma pesquisa de doutorado bem interessante que vai, então, apresentar esse viés de retrotopias linguísticas. Mas, enfim, deve defender agora entre final do ano e começo do ano que vem. Bem interessante. Mas é um livro do Bauman chamado Retrotopia. Então, vejam, um princípio básico que a gente toma como de pesquisa no grupo é evitar ao máximo o estabelecimento de um cânone teórico, de modo que autores de outras áreas se tornem cada vez mais constantes. Né? Por exemplo, eu orientei uma pesquisa de mestrado um tempo atrás, talvez quem vai entender um pouco, assim, entender que assim, talvez tenha mais contato, é a Jorgelina, sobre a Rigoberta Menchú da Guatemala, né? Que é um livro que acaba tendo, assim, né, não tendo tanto respaldo, até mesmo nos cursos de letras, enfim, por ser visto como um livro que não é, entendeu? Que não é exatamente uma autobiografia, enfim, há uma série de críticas em relação ao livro e se esquece o quanto o livro nos oferece uma série de pontos muito importantes para se entender a própria história dos indígenas na América Latina. Porque o que eu vejo que lá, assim, o que a gente percebeu é que, assim, pouco importa se de fato quem foi que escreveu, ou se aquilo é verídico ou não, mas aquilo é quase que fosse assim, ele apresenta de fato, de algum modo, um retrato, né, uma imagem, pelo menos assim, uma narrativa de todo um processo colonial que até hoje, né, o livro é de 85, observem que até 85, eu estou falando de um país como a Guatemala, que vem de um processo colonial imposto pela Espanha, e que até hoje tem reflexos muito importantes na própria estrutura social do país, a tal ponto que, por exemplo, os indígenas até hoje ocupam as terras que ninguém que ninguém deseja. Digamos, sabe assim, a terra sempre assim, são as montanhas do país. É lá que ficam pelo menos que no livro é descrito, né? Importante dizer isso. Mas, enfim, é um livro bem interessante para tentar entender todo esse processo histórico e como isso vai tendo resultados e vai se perpetuando mesmo depois de 200 anos após a independência do país, em relação, né, desse processo político administrativo em relação à Espanha. Então, enfim, são pesquisas que vão muito nesse viés de tentar entender, volto a dizer, de não estabelecer um corpus canônico, principalmente em termos de autores, mas de tentar construir sempre, né, pesquisas que vão tentar entender ou que vão buscar essas alternativas em relação à pesquisa. E sempre nesse ponto, a sócio-história do pesquisador e tentar sempre inserir autores como referencial teórico, autores que fujam muito da questão do cânone, buscando autores, por exemplo, que são pouquíssimos citados no país. Como eu dei o exemplo do Dabashi, que eu acabei de falar um tempo atrás, do Hamid Dabashi, do Razmig também. Bom, e são autores árabes porque um dos eixos de pesquisa do grupo é exatamente o item 2 que aparece aqui embaixo no slide, a racialização dos povos árabes. E isso surgiu muito em função de que eu moro numa cidade como Cuiabá, por exemplo, que tem uma mesquita, que tem uma forte presença de sírios e libaneses, né? Não apenas... e importante dizer, são sírios e
e libaneses, que a princípio eram cristãos, mas também muitos que vieram eram muçulmanos, e isso acaba sendo aqui na cidade um aspecto muito pouco pesquisado, né? A tal ponto, por exemplo, que a primeira pesquisa sobre a história da mesquita de Cuiabá foi defendida no começo do ano passado, que eu orientei. Né? Então, assim, é bom falar sobre isso, porque assim, eu vivo numa cidade que tem esse histórico, por exemplo, que é muito forte. As famílias árabes aqui têm uma importância muito grande, em especial para a economia de Cuiabá, mas há muito poucas pesquisas em relação a esse processo histórico. E aí a gente acabou entrando nessa seara muito para tentar entender essa relação que envolve o humano versus o não humano. Sempre importante dizer que, em especial após o 11 de setembro, os árabes, em especial os árabes muçulmanos, foram sempre vistos como bárbaros, né? Não civilizados e por aí vai, né? Não humanos. Né? Então a gente parte muito dessa relação binária que acaba envolvendo como você constrói em termos de sentido o humano e o não humano. E a gente foca nesse sentido em relação aos povos árabes. Enfim, tem a história da mesquita, tem uma outra orientanda que pesquisa essas autobiografias de refugiados sírios. E o que é interessante é sempre assim, por exemplo, é sempre uma relação, o enredo desses livros são muito assim, eles vivem na Síria, vivem no inferno, aí eles fogem da Síria, chegam na Europa e estão no céu. Porque a Europa é o local em que eles podem ser livres, em que eles podem, entendeu? Eles podem ser humanos, enquanto que na Síria eles não são humanos. Então, vejo, é sempre essa, quando eu falo de pesquisa sobre isso, que eu menciono aqui, é essa questão de quantos árabes também vão ser racializados, né? Como os negros também foram, ou seja, que a questão em relação aos negros, a questão da cor da pele passou a ser um fator que estabelece a questão racial. Os árabes também passam, lógico, é um outro processo, mas também passam por um processo de racialização, mas principalmente no âmbito dos sentidos, ou seja, Oriente Médio é o inferno, Europa e Estados Unidos é o céu. Né? Como isso vai sendo apresentado, em especial, falo disso em relação a esses livros que estão sendo pesquisados agora. Enfim, eu acho que enfim, são esses dois caminhos que a gente tem feito, e volto a dizer para vocês, a nossa ideia nunca, como eu falei para vocês, as nossas pesquisas, nosso debate é muito mais na questão epistemológica, fugindo muito de tentar construir um único corpus teórico, de modo que são sempre pesquisas muito indisciplinares, muito pautadas na sócio-história do pesquisador ou da pesquisadora, que tenta sempre inserir autores para serem usados como referência teórica, esses autores sempre que tentam fugir do cânone estabelecido, né? Em especial daquela relação Estados Unidos e Europa, mas tentar trazer, por exemplo, autores de outras partes do planeta. Eu falei da Connell, né, que é da Austrália, falei do Dabashi, que é do Irã, falei do Hazmig, que eu não lembro de onde, ele atualmente trabalha na França, mas ele é árabe. Enfim, falei de uma série de autores que eu acho que são interessantes para serem lidos e serem usados, que fogem do cânone, por exemplo. O cânone acaba sendo sempre, enfim, Bakhtin, né? Não tô dizendo que isso está errado, estou falando que é a forma como nós entendemos esse ponto. Ou é sempre Foucault. E observe, isso não quer dizer que a gente não possa usar Foucault, por exemplo. A gente usa Foucault. Foucault tem alguns pontos que ele discute, nos ajudam muito. Mas ele não ele não tem que ser necessariamente citado em toda a pesquisa. Esse é o ponto. Ou seja, tem outros autores, por exemplo, que também podem ser citados. Como eu falei para vocês do Quijano, falei do Mignolo, por exemplo, são autores que também são citados, mas eles não são necessariamente citados em toda a pesquisa. Depende muito do objeto que está sendo investigado. E do viés, logicamente, que a sócio-história do pesquisador nos oferece. Tá? Para encerrar, gente, eu quero prestar essa justa homenagem ao meu mestrando que morreu essa semana de Covid, o Victor, infelizmente, para quem não sabe, acho que aqui poucas pessoas vão saber disso, ele é
orientando de mestrado, que morreu essa semana de Covid. Enfim, peço essa homenagem para ele, porque eu acho que é muito justa. Uma pessoa que saiu do Peru para tentar uma vida melhor aqui no Brasil, entendeu? Estava conseguindo uma vida bem melhor para ele, para a família dele, e infelizmente, né, assim, conseguiu passar no mestrado, se formou em letras espanhol, passou no mestrado, estava começando né, a que os sonhos dele pudessem, né, ser de uma vida melhor, fosse cada vez mais possível. Infelizmente, a Covid, né, e uma gestão irresponsável desse país, entendeu, levou à morte, né, ceifou a vida ou ceifou muitos sonhos de muitas pessoas. É muito triste, sabe? Quem vive isso talvez entenda melhor, entenda o que isso quer dizer. Coisas que podiam ter sido evitadas, né, mortes que podiam ter sido evitadas, infelizmente. Então, essa minha fala eu fiz muito pensando também em homenagem a ele, enfim, por todos os sonhos que ele tinha, entendeu? Que ele já vinha falando comigo já há um bom tempo, e que, enfim, talvez fique para uma próxima vida, infelizmente, né? Triste falar isso, mas, enfim, busca de um consolo para tentar explicar, tá bom? Bom, e aí eu fiz uma brincadeirinha com... Já que falei antes para vocês sobre translinguagem, fiz uma pequena brincadeirinha aqui com vocês, tá bom? Enfim, foi como eu falei, apenas uma conversa para tentar apresentar de que modo a gente tem entendido a relação entre linguagem e descolonialidade. Muito bom, Fernando. Obrigado Muito mais uma vez. obrigada. A gente agradece aí ao Fernando por essa apresentação, por essa possibilidade de conversa. A gente se une a você nessa homenagem também ao seu aluno e a essa denúncia e também revolta em relação ao descuido e também ao modo como essa pandemia está sendo tratada e levando tantas pessoas a terem suas vidas ceifadas e seus sonhos não realizados. É muito triste que a gente ainda tenha que viver isso, mas a gente está aqui para fazer as gretas, né? Então a gente vai agora para uma conversa em que vou pedir para o pessoal também falar. Fernando, se você puder, por favor, parar de compartilhar a tela, aí a gente consegue se ver melhor, fica mais bacana para a gente. Aí eu acho que você consegue voltar, viu, Fê? Com a sua imagem. Aí. Isso. Então, ótimo. Vou botar o Fernando aqui do ladinho da Lina para poder aparecer lá. Só um pouquinho, Fernanda. Eu só vou fechar aqui a cortina, porque o sol está vindo bem no meu rosto. Eu tô parecendo, já sou branco, fico parecendo o Gasparzinho, entendeu? Mais branco, entendeu? Não fica legal. Não fica legal. Não, Só não volto, só um fica pouquinho. É só você botar aqueles efeitos. Bom, gente, a gente então agora está aberto para vocês falarem. Eu acho que a gente poderia começar talvez pelas perguntas que estão lá na nossa ficha. E a primeira pergunta que a gente tem é do Zé, então eu acho que a gente podia começar com a dele. Quer começar, Zé? Posso começar. Boa tarde, todo mundo. Fernando, boa tarde. Obrigado Boa tarde. pelo compartilhamento aí das pesquisas do grupo, né? Eu quero dizer assim, primeiro, que eu gostei muito da leitura do texto, né, que você sugeriu, e também li a sua entrevista. Na análise de dados, eu compartilhei com um colega, professor de espanhol aqui na faculdade, os exemplos, porque eu ri muito, assim, gostei de ver essa maneira como que o estabelecimento comercial utilizou para legitimar, né, que era realmente algo do México. E aí, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, pensando que, como você coloca, né, que esse paradigma monolíngue, ele reflete, de alguma maneira, aspectos dessa colonialidade, né? E no texto você fala bastante sobre a questão de demarcação de territórios. Então, se a gente for pensar no ensino de línguas, por exemplo, a questão de níveis de proficiência, isso ainda é muito marcado, né? Ainda é um reflexo muito grande disso. Então, eu queria que, de repente, se você pudesse comentar um pouco de, talvez, pesquisas do grupo, de como que vocês conseguem, ou como que vocês pensam a articulação de propostas no ensino de línguas que, de alguma maneira, estabeleça uma colaboração mútua nesse processo de ensino-aprendizagem,
no sentido de que as territorialidades elas não sejam uma barreira, mas um ponto de encontro, um ponto de troca. Eu lembro que no texto você fala bastante de enunciado, né, e de territorialização, então a gente tem a questão de espaço-tempo aí marcado, então entender um pouco como que vocês pensam isso. Obrigado. Tá bom. Desculpa, o seu nome é qual mesmo? Acabei... É José Carlos, mas pode chamar José Zé. Carlos. Zé, tudo bem, Zé. Ótimo, Zé. Zé, esse texto que você leu, eu acho que foi fruto de uma pesquisa de mestrado de uma orientanda, né? E ele vinha assim, digamos assim, é quase que o último texto de uma sequência de textos anteriores que eu tinha publicado. Inclusive tem um que eu chamo, que o nome é Gusta Me Mucho. A gente faz uma análise dessa expressão, Gusta Me Mucho. Assim, é o nome de uma loja de paletas mexicanas, entendeu? Que tem aqui, que a gente acabou encontrando, e a gente faz uma análise desse enunciado, Gusta Me Mucho, quer dizer, quanto ele acaba, assim, evidenciando uma série de coisas. É que, assim, essa pesquisa sobre isso está muito vindo, eu olho muito para a questão de desreterritorialização, naquele conceito em especial, esse conceito que vai ser adotado na geografia. Acho que caiu a minha conexão, não caiu? Travou? Travou um pouquinho. Um pouquinho. Então, assim, Zé, tem muito a ver como eu estava falando, com a minha pesquisa de doutorado, e principalmente com a questão do conceito de reterritorialização. Gente, nem lembro mais como é que fala o negócio, que faz tempo que eu não falo mais sobre isso. Mas, enfim, que é um conceito que vai ser muito usado na geografia. Reterritorialização. E o que a gente adotou muito, eu até um tempo atrás, eu acho, o pessoal do espanhol foi a Luciana Freitas, me pediu que eu fizesse um capítulo de livros sobre assim como que eu pensava toda essa abordagem que eu apresentava na tese, por exemplo, em relação a pensar isso no ensino de espanhol mesmo, sabe assim, como levar isso para o ensino de espanhol de fato, apresentando ideias, né? O que eu falei assim, o que eu entendi é que assim, por exemplo, quando eu fosse pensar numa atividade, e aí pensando muito no que eu falei, nessa ideia de certo e errado, enquanto isso é uma forma de pensar binária, que sempre causa exclusão, ou seja, ou é uma coisa ou outra, mas, por exemplo, essas práticas linguísticas de falantes não nativos, como essa coisa do Gusta Me Mucho, também fosse levado para a sala de aula e virasse objeto de ensino. Porque o aluno visse assim, olha, existe o modelo do falante nativo, aquele padrão do falante nativo, certo? Ou seja, que acaba sendo E aí a gente cai no que eu estava falando antes para vocês em relação à tela do Padre Antônio Vieira. Eu sempre apresento uma única perspectiva, ou seja, eu sempre apresento o modelo de língua, o modelo assim ensinado de língua é sempre o modelo do falante nativo. Mas por que também não levar para a sala de aula, por exemplo, práticas linguísticas de falantes não nativos, que se apropriam da língua e criam sentidos que têm tudo a ver com o que eles estão propondo apresentar, ou que, enfim, eles estão pensando. O Gusta Me Mucho é um ótimo exemplo disso. Ou seja, se eu for pensar em termos de falante nativo, talvez não seja o ideal. Mas naquele contexto de uso, o Gusta Me Mucho fazia todo sentido. Porque, assim, era o nome que era dado, é uma paletas mexicanas. Então, assim, o que eu falei na época, assim, o que eu proponho que é assim, e a gente, enfim, eu acho que eu de fato pensei nisso, sabe, assim, como de fato como ensino foi depois eu tenho um outro orientando, o Márcio Cardoso, que até divide comigo aquela parte que está em inglês, desse outro capítulo de livro, que ele fez uma pesquisa de mestrado proposta de conceitos que aparecem em Tá falhando, tá falhando para todo conceito de mundo? tá falhando? Tá. Um pouquinho. Tá falhando para todo mundo? Um pouquinho. Voltou? Aham. Poxa, gente, que pena. Não, mas tá dando. Foi só um pouquinho. Tá dando, muito bem.
Então, o que a gente pensou sempre é assim, inserir práticas linguísticas ou esse modo que hoje em dia tem de entender práticas linguísticas que saem da ideia da exclusividade do modelo do falante nativo, a incorporar para a sala de aula, por exemplo, de falantes não nativos, por exemplo, do que a gente produz, por exemplo, nós como brasileiros, usando inglês, usando espanhol, usando a língua que for, entendeu? Enfim, essa foi a ideia que, na época, né, eu foi que eu Agora deu uma... Travou. a gente não caiu Agora para todo mundo. travou. Agora foi uma travada grande. Sim. Vou tentar aqui. Quer fechar um Agora, pouquinho o seu câmera? Deixa eu ver. Voltou? Mas está falhando. Tenta fechar um pouquinho a câmera, Fê. Talvez se a gente fechar as câmeras, talvez ajude, né? Vamos sim, fechar. por isso que ia te Vou falar, se a fechar o gente vídeo, fecha todas então. as câmeras, Talvez aí você possa deixar o seu, Fê, aberto. Sim. não, está fechando. Ainda tá falhando ainda. Abri a minha de novo, mas se Tá falhando ainda, tá? Ih, caiu. Agora caiu. Agora acho que o Fernando caiu, mas a gente pode ir se organizando enquanto isso, né? Também esperar um pouquinho, que deve ter sido a conexão. Que... A Vanessa fala que talvez ele tenta com o cabo. É, Isso é bastante comum, assim. Às vezes o Wi-Fi não segura, e aí quando você coloca a conexão do computador no cabo, muda tudo, né? A energia fica mais estável. que às vezes a pessoa está num computador que não. É, Às vezes se não acontece. tem se não tem O um meu cabo para computador conectar. é engraçado, porque a minha internet do 3G, 4G do celular é mais estável do que o Wi-Fi daqui de casa. Ela aguenta muito, muito mais. Depende, eu acho. Meu, quando acontece isso, eu vou pro 4G, faço a conexão, enfim. Mas talvez a gente, enquanto o Fernando não volta, a gente pudesse falar um pouquinho do como que vocês estão vendo esse ponto que ele está apresentando, né? Zé, você que fez a pergunta, gostaria de comentar? Ó, o Fernando voltando aí. Peraí. Voltou? Não, né? Voltou, mas ainda. Agora entrou. Tá sem som, Fê. sem som. Ok, agora. Tá falhando ainda um pouquinho. E agora, gente? Melhorou? Melhorou agora? Não. Para mim, a internet tá falha. Mas agora melhorou, pelo Tá menos quando falhando. falou. Quando você está falando, a gente está escutando agora. Tá escutando? Tá bom. O que eu estava falando em relação à sua pergunta, a forma como eu entendo talvez fosse essa. A gente, em vez, por exemplo, a gente pensar uma falantes não
Falha. também pudessem ser incorporadas no ensino de línguas novo. Parou. Zé, quer comentar, Zé? Enquanto, acho que o Fernando caiu de novo. Caiu. Eu acho, assim, aqui depois, se ele voltar, né, acho que fica para a gente, assim, bastante relacionado a multiletramentos, talvez. Não sei se parece, assim, para outras pessoas um pouco isso, né? Eles talvez não usem essa terminologia ou essa corrente, mas lembra bastante quando fala dos enunciados e tal. Então, se a gente for, por exemplo, problematizar lá o que tem no texto, né, das lojas, então uma estratégia de utilizar a mescla, né, das duas ali, né, a coisa da translinguagem, português e o espanhol, para legitimar por meio da língua que sim, somos um restaurante mexicano, né? E aí, de repente, na problematização em sala, essa questão, né, sei lá, do humor, houve ou não, o que é considerado erro, né, para quem foi feita aquela divulgação, né, quais os objetivos, acho que mais isso apareceria lá. E aí eu acho que, de alguma forma, aí eu não sei se ele pode falar, de repente até uma outra questão que o pessoal deve ter aí, porque quando eles falam de descolonialidade, com des, né, e aí ele diz da construção de sentidos sobre o mundo e a vida social em relação a essas desigualdades reproduzidas na contemporaneidade. E aí ele coloca como diferente ou de descolonização, pensando só na independência político-administrativa, né, essa última, descolonização. Mas aí eu queria saber um pouco como que nessa construção de sentidos, por meio do viés descolonial que eles propõem, as questões políticas aparecem, né? Acho que, para mim, elas estão muito imbricadas, não sei se... Vamos esperar ele voltar, mas eu acho que a gente podia, talvez... Eu queria comentar também essa questão, porque eu fico pensando, um ponto que eles levantaram, e só respondendo para ele aqui, foi sobre o fato de que algumas vezes você pode ler a mesma questão, o fato deles fazerem uma translinguagem ali, quase, né, usando português, inglês, forma as cores mexicanas e tal, para poder produzir o sentido, ao mesmo tempo que territorializa também, porque parte do pressuposto que é preciso isso para você ser um restaurante mexicano. Mas se você for ao México, é a mesma coisa se você for ao Brasil, você não vai encontrar em todo restaurante no Brasil coisas do Brasil. E se você for ao México, você não vai encontrar no restaurante mexicano coisas do México. Então, assim, fazer isso num outro lugar é também uma forma de você querer, né, criar uma conexão entre língua e território e tal. E eu acho que essa percepção também precisa ser trabalhada com os alunos, não só aquela de que você quebra com os padrões da língua e das regras, mas principalmente essa de que você quebra, mas você se subjuga. Então, há uma contradição inerente ao próprio processo, que é simultaneamente as duas coisas. Eu achei essa discussão muito interessante e muito interessante de ter com alunos, porque acho que a gente às vezes não se dá conta disso. Você acha que é divertido ou que é qualquer coisa assim, mas não se dá conta de que também tem um tanto que é de subjugar, né? Se subjugar, ou de fazer uma relação direta entre língua e território, e que para ser um restaurante mexicano no Brasil tem que ter bandeirinha do México. Ahí volvió Fernando. Voltou? Ah, que bom, Fê. ¿Dónde está? Pero voltó. Ah, tá entrando, agora que ele está fixando mesmo aqui. Enquanto Fernando, acho que está sem o som. Oi, pessoal. E agora?
Voltei? Oi, voltei? Agora sim. Agora sim. Agora sim, eu tirei a câmera, o vídeo, para ver se facilita. Isso, melhor. Vamos tentar. A gente Oxe. ficou discutindo aqui como é que a gente viu também esse ponto enquanto você vinha. Gente, Ah, que bom. você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema ou você acha que a gente pode passar para a próxima questão? Fê? Essa não sei se o Zé Carlos está satisfeito com a minha resposta, acho que você pode passar. Entendeu? Se para ele tá ok. Beleza. A pessoa que fez, então, tá, o Zé está fazendo com o dedo que sim, então. A pessoa que escreveu a pergunta em vermelho está por aí? Gostaria de ler ou de falar sua pergunta, que está escrita no caso está escrito assim: no caso do paradigma monolíngue, existem potenciais ao falar do movimento de reterritorialização. E nem vou falar o outro. Entretanto, esse movimento, enquanto dominante estrangeiro, seja pela violência dos corpos em prol da exploração, são considerados processos desumanizadores. A pessoa que fez essa pergunta está aqui, que vem na sequência? Estou sim. Então fala, Alex, fala a sua pergunta mais fácil. Você estava indo bem, professora, continua. Não, é mais fácil você explicar. Eu mal consigo falar territorialização. Trava a língua isso. Tá bem, deixa eu abrir aqui. Então, eu fiz essa pergunta com base num relato de uma caiçara, tá? E ela fala que aqui é os sertões, né? São 3 sertões. Ela relata que os sertões têm formas de diferentes modos de compreender o mesmo fenômeno, né? E eles têm relações de valores e crenças também distintas. E até mesmo ela cresceu ouvindo, por exemplo, sobre os estigmas dos outros sertões. Não quero que você vá lá naquele sertão, fala com aquele pessoal. Por exemplo, isso, né? Aí, durante a adolescência dela, ela mudou para a outra região caiçara. E aí eu estou pensando nessa questão do território, tá? Ela mudou para outra região caiçara e relatou que os significados linguísticos na prática da vida, a exemplo da pesca, eram diferentes, mas era o mesmo fazer. E aí essa caiçara relata que é comum esse trânsito de jovens e adultos que migram para outras regiões que são caiçaras. E aí que coloca todo mundo no mesmo pacote, mas não são, né? Eles têm outras formas linguísticas de representação. E aí, retornando, mas destaca que existe esse trânsito entre as comunidades, tá? E aí a minha pergunta ficou, na seara da linguística aplicada, essa discussão contribui para tornar movediça territorialidades monocêntricas que compõem o sentido e o valor de verdade relacionados aos paradigmas monolíngue. E aí, no caso do paradigma monolíngue, existe potenciais ao falar do movimento, né, de desterritorialização e reterritorialização. É bem difícil mesmo, professor. É difícil falar! Entretanto, é um movimento, né, dinâmico, né, que quando um estrangeiro, e aí eu vou pensar um corpo estrangeiro, seja pela sua ideia de violência, né, em prol da exploração, aos condenados de forma desumanizadora, né, seja essa forma vil. E aí o que eu quero pensar aqui, em que ponto a interação, e aí no caso dos caiçaras, né, essa interação entre construções linguístico-culturais em territórios comunitários podem ser considerados benéficas e propulsoras do bem viver, já que envolve transitoriedades múltiplas e subjetivas de valores. Então, vou até reformular aqui a pergunta, com base no seu próprio texto, né, sobre as questões de desterritorialização e reterritorialização, no mais, em que ponto a inter-relação entre as construções linguístico-culturais em territórios comunitários podem ser consideradas benéficas
benéficas e propulsoras do bem viver, já que envolvem transitoriedades múltiplas e subjetivas de valores. Porque você relata ali no seu texto a questão do estrangeiro, né? Dentro do contexto a qual esse não é o falante. Mas se ele for um falante, um não falante dominante, ele também impõe, pela lógica da epistemologia e do conhecimento, a colonização. E aí a gente está pensando numa micro-relação de poder entre esses territórios. Eu sei que, quando você relata o conceito, a questão de território, ela não é o espaço físico, né? Ele é o sujeito. E é esse sujeito que transita nessa possibilidade da linguística de ser falante ou não. Então, dentro desse contexto que eu havia perguntado, você consegue me trazer alguma luz? Você fez toda a explicação e Fernando acabou de me dizer que travou para ele. Ai, Deus. E ele caiu, então... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou parar de transmitir, porque está tendo muita queda e a gente fica numa conversa aqui. Eu agradeço a todo mundo que está no Facebook, peço 1000 perdões por a gente não poder fazer as suas perguntas, mas a transmissão está com dificuldade, então a gente vai continuar aqui. A gente está aí na próxima semana, na seguinte também, e agradece muito a vocês que estão sempre aí também privilegiando. É um prazer estar com o Fernando aqui, e eu vou ficar muito grata, depois eu agradeço aqui a ele também, tá, gente? E só fala da lista de presença, que a gente vai colocar da mesma forma, ela vai ficar disponibilizada e fixada ali no comentário, a gente já está colocando. Então já está aí para vocês, quem quiser o certificado é só preencher, não dá para a gente fazer o debate, mas com certeza dá para vocês fazerem... terem essa discussão nos grupos de vocês, levarem os vídeos, que também vão estar disponíveis no YouTube mais tarde, hoje à noite, quando a Luciana, que é essa que acabou de falar, prepara tudo e deixa lá para gente. Super, super Luciana. Muito obrigada, gente. Até a próxima, que vai ser na semana que vem. Abraço a todos. Deixa aqui...